tudo bem? Estamos de volta com o Cine Girls e hoje com um assunto que eu tenho certeza que você vai gostar, porque é um assunto que tá em alta. A gente vai falar de filmes sobre saúde mental hoje no Cine Girls. E a nossa convidada de hoje, ela é de Recife, gente, olha só, veio para aqui no sul do Brasil. E ela é terapeuta holística, tântrica e astróloga. Mas eu já fiquei sabendo que ela também é formada em comunicação, então ela tem um viés aí para conversa. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada. Obrigada por aceitar esse convite aqui. Vim falar de um tema que é tão importante que agora que a gente está abrindo horizontes para esse tema, vou te pedir um pouquinho para você falar como que você chegou na terapia aí, já que você era da comunicação, para você se apresentar aqui para nós e depois a gente começa a falar dos nossos filmes. Ai, vamos lá, vamos ver se eu consigo resumir aqui um pouquinho. Como é que você foi cair na terapia vindo da comunicação? Tem uma coisa que tem a ver com a outra também, né? Porque o Não comunicador... deixa de estar interligado, né? É. Você lida com pessoas, querendo ou não, mas eu acho que desde nova eu sempre tive interesse por muitos assuntos diferentes. Acho que por isso também eu fui para a área da comunicação. Cheguei a fazer jornalismo um tempo, terminei me formando em publicidade e propaganda, fui para a área de marketing digital, a parte de produção de conteúdo também. Então, fui muito para essa área e sempre gostei muito de por conta própria, para me entender melhor, estudar tanto assuntos ligados à filosofia, psicologia, como também à astrologia. A astrologia, ela foi muito importante nos meus processos, assim, para eu me entender melhor e também entender como lidar mais com as diferenças, né? Quando você entende que a pessoa funciona de determinada maneira, você deixa de levar para o pessoal e entende que é o jeito daquela pessoa. Então, também foi um recurso não só de autoconhecimento, mas também social. E ao a longo do gente tempo. acaba sabendo lidar melhor com a pessoa quando a gente entende ela, né? Não é mesmo? Com certeza. No mundo pessoal, no mundo corporativo, enfim. Sim. E aí eu trabalhei um tempo com a parte de marketing, né? A parte de comunicação. Só que chegou um momento em que eu sentia falta de um sentido maior por trás do que eu fizesse. E foi um momento de crise existencial, de muitas mudanças na minha vida. Eu tava morando em São Paulo Todo na mundo época. passa por essa crise, eu acho, na vida. Retorno de Saturno, pra quem entende astrologia, foi bem na época do retorno de Saturno. E aí entrei nessa crise existencial de me questionar sobre várias coisas, sobre várias escolhas. E acabei me mudando de São Paulo para Florianópolis, mergulhando muito em autoconhecimento. Fiz uma ótima escolha. Com certeza. Nossa, a melhor escolha que eu fiz. Mudei para cá em 2016, ali em março de 2016. E mergulhei muito em processos de autoconhecimento, assim, para me entender melhor, entender o que eu queria fazer. E aí, naquela altura, eu fui entendendo que eu sempre gostei muito de estudar sobre comportamento humano, sobre a mente humana, que as pessoas naturalmente me procuravam quando precisavam de ajuda, seja para desabafar sobre alguma coisa, pedir conselho, porque elas falavam que eu tinha muito esse olhar analítico, né, de fora, de trazer... E minha memória é muito boa também, geralmente, então eu sempre lembrava de algumas coisas, identificava padrões e trazia algumas coisas, né? E aí eu, senti isso como um sinal e fui mergulhando nesse processo. Aí fiz vários cursos de formação. Para quem entende também, eu sou escorpiana com ascendente em Gêmeos. Então, assim, sede de conhecimento. Gêmeos é doido, eu sou geminiana, então Gêmeos é louco, Sempre né? Fala que a gente tem estudando. múltiplas personalidades. Tá sempre correndo atrás de alguma coisa Nossa, diferente. e sempre querendo saber sobre vários assuntos, né? Então, aí eu fui mergulhando nesse processo e fiz vários cursos de formação de psicoterapia holística integrada, que aí engloba aromaterapia, fitoenergética, florais de Bach, vários cursos de astrologia, fiz curso de formação em yoga, em tantra, reiki, theta healing, análise comportamental, PNL. Eu fiz um curso de 46 horas, foi um dos melhores cursos que eu fiz na minha vida. Nossa, é Muito incrível. bom. Também de coaching, que traz muitas ferramentas, apesar de ter muito zoom a respeito do coaching. Porque, né, ficou aquela ficou moda, né? super negativa a conotação, mas assim, trazendo um pouco para a parte da formação mesmo, se você faz numa escola séria, eles fornecem muitas ferramentas, não só para você se conhecer, como para usar com outras pessoas também. Então, tem muitas ferramentas de autoconhecimento, para você identificar crenças limitantes, métodos para você trabalhar essas crenças, para você se desbloquear e conseguir organizar também como um planejamento de vida mesmo, para você conseguir colocar algumas coisas em prática. Inclusive, esse curso de formação foi muito importante para eu fazer o meu processo de transição de carreira. Então, eu acho que tudo que a gente aprende fica com a gente, né? Com certeza. Então, a gente vai pegando uma coisinha aqui e ali, a nossa vivência pessoal também,
E isso vai virando um repertório que muitas vezes você consegue ajudar outras pessoas. Através disso. Através disso. E a saúde mental, acho que nunca teve tão popular, vamos dizer assim, acho né? que a pandemia deu um boom nisso, eu acredito que sim. Todo mundo foi obrigado a olhar para si. As empresas, as pessoas estão preocupadas com isso, né? Uhum. Antigamente, a gente não falava em depressão, em burnout, a gente não tinha muita informação sobre isso, né? Vamos dizer ali nos anos 90. Sim. Era uma coisa, depressivo, a pessoa é doente, é louco, é não sei o quê. Então, tinha muita, não é barreira que eu queria falar, era muita tabu. discriminação mesmo sobre esse assunto. E hoje não, né? Tanto é que a gente vê aqui vários filmes com esses temas, né? Tem filmes aqui maravilhosos, inclusive, eu assisti a maioria deles aqui. E você falou que você usa, né, livros, filmes com os seus pacientes hoje, com os seus atendimentos aí para exemplificar o que você está tratando, vamos dizer assim. Sim. É uma ferramenta bem importante para você? Você acha que as pessoas pegam mais através dessa arte? Eu gosto muito dessa parte interdisciplinar, sabe? Os meus atendimentos, eles são muito voltados para a prática. Eu acredito muito que é interessante a pessoa, ela não ter só aquele momento da terapia de olhar para si, mas de levar para a prática no dia a dia dela, para ela começar a trazer para o hábito dela esse momento de reflexão, de processar as próprias emoções, de lidar com as suas questões. E aí, dentre as várias ferramentas que eu utilizo, né, eu passo, às vezes, alguns exercícios de respiração, meditação, passo também orientação quanto ao uso de florais, aromaterapia, chás. Também passo alguns exercícios de autoconhecimento para a pessoa, né, trago alguns pontos de reflexão, de análise. E aí, dentro disso, eu indico muitos livros e filmes, porque o filme, ele te ajuda a conversar ali com o teu subconsciente, né? As histórias, o storytelling mesmo, né? Essa questão de você se conectar com a história traz um lado de empatia, de você se sentir dentro daquilo ali. Seja para você trazer... identificar. Exatamente. Seja para você se entender melhor, seja para refletir sobre algum aspecto da vida, né? Seja para você relaxar. Ou mesmo para você entender também coisas relacionadas a pessoas com as quais você convive, que tem alguns transtornos que às vezes você não entende muito bem, e o filme ele vai trazer ali uma ilustração, que talvez isso outras gere maior visões, empatia. né? Exatamente. Tem 2 filmes aqui que a gente trouxe na lista que falam sobre o mesmo assunto, que é o Alzheimer, que é o Para Sempre Alice, brilhantemente estrelado, né, pela Julianne Moore, e o Meu Pai, que é com o Anthony Hopkins. Dois atores incríveis. É, um dos meus atores favoritos, assim. E o Meu Pai ainda tem Olivia Colman também, que é a filha dele no filme, né? Os dois falam sobre Alzheimer aqui. Para Sempre Alice, gente, quem não assistiu ainda, é a história de uma mulher que ela tem Alzheimer... como é que fala? Que é mais cedo? Precoce. Obrigada. Alzheimer precoce, ela tem ali nem 60 anos e desenvolve esse Alzheimer, e aí, né, ela é uma professora importante, e ela não consegue mais lembrar de várias coisas e começa a atingir ela de uma forma bem catastrófica, vamos dizer assim. E o Meu Pai já é um Alzheimer de um idoso, né, que já tá numa idade mais avançada, mas que convive com a filha e com o genro. Aí o filme vai e volta pro passado várias vezes, né? A gente tem várias nuances. Eles são parecidos em certo ponto, por falar do mesmo assunto, mas totalmente diferentes ao mesmo tempo, né? No Para Sempre Alice, você tem um olhar mais de fora. Então, você vai acompanhando ela no processo dessa perda de memória, de ela perder aquela sensação de controle da própria vida, de controle da própria mente, de ter esses lapsos, né? E ela ir avançando na doença. E foi rápido, né, o avanço que ela teve. Foi muito rápido o avanço que ela teve. E toda a repercussão que isso tem também na vida dela, né? Então, traz muito esse olhar empático. É até angustiante de ver em muitos momentos, quando você, né, se sente ali no lugar dela, do medo disso acontecer, porque o quanto que a nossa mente, as nossas emoções, elas são fundamentais para a gente conseguir estruturar uma vida e ter uma vida funcional e conseguir, inclusive, aprender, criar relações. A memória, ela é super importante nesses processos, né? Então, é muito desesperador você se ver perdendo.
E ela é uma pessoa que era uma professora, né? Ela era uma educadora. Então, para ela deve ter sido muito mais impactante, assim, ainda, né? Sim, e no meu pai, você tem uma perspectiva do ponto de vista de quem tem o Alzheimer, né? Então, você vai acompanhando na pele dele, assim, o que é o medo que vem de você não reconhecer algumas coisas e as memórias de coisas do passado que aí, de repente, não estão mais ali, enfim. São dois filmes bem interessantes para você entrar em contato com esse problema, né? Ele via, inclusive, a filha dele com os 2 genros, né? Com o primeiro marido e com o segundo marido em momentos... Então, ele mesmo ficava conflitando ali na cabeça dele. E a confusão mental de você não tá entendendo o que tá acontecendo. Porque você tem certeza naquele momento que você tá certo. Como quantas vezes, né? A gente que não tem não é bem um transtorno mental, né? Uma uma doença né? degenerativa, né? Quem não tem essa doença degenerativa, muitas vezes a gente tem uma memória de algo que aconteceu que a gente tem muita certeza de que foi do jeito que a gente visualizou. E quando a gente vai conversar, às vezes, com alguém que viveu o mesmo episódio, só que de um outro ponto de vista, e a pessoa traz elementos que você não lembra daquela forma... Você fica assim, será que eu não tô lembrando direito? Será que a pessoa não tá lembrando direito? Já traz uma confusão. Começa agora, você mesmo se questionar, né? Exato. Agora, imagina você tendo essa doença degenerativa, né? De você vivenciar isso com mais frequência, em uma proporção muito maior. E acaba afetando a família toda, né? Com Porque, certeza. assim, você, no caso dela ali, ela e o marido meio que se isolaram um pouco, ela ainda tinha filhos, né, e tal, que não interferiu tanto na vida dos filhos, mas para ela e para ele foi uma mudança repentina. E pra filha também, né? Porque, querendo ou não, aí chegava num momento que ele perguntava quem era o marido dela, ele não reconhecia aquele como sendo o genro dele, então... É bem difícil, né? Uma situação é uma doença difícil de ser tratada também, porque ela não tem cura, né? Exato. Eu acho. Por isso, tem que ter muita paciência, eu acho. Né? E é bem importante que os familiares eles tenham um acompanhamento terapêutico também, se for possível. Por conta justamente de lidar com toda... Não só com a pessoa que está sofrendo com essa doença degenerativa, como lidar com as próprias emoções que vêm disso, sabe? Então, São filmões, assim, que a gente indica muito. Muito, recomendo. Eu vou falar de um outro filme aqui, que eu vou te dizer que eu não conheço muito sobre esse transtorno de borderline. Então, eu vou pedir pra você falar um pouquinho mais sobre o filme Garota Interrompida. A gente conhece bastante, né? Estrelado pela Angelina Jolie, é um dos filmes de mais sucesso dela, eu acredito, na carreira. E fala sobre essa questão de borderline. Isso. Conta pra gente um pouquinho aí sobre o filme, o que aconteceu ali. Tá. Bom, no filme Garota Interrompida, você vê ali a personagem principal tendo alguns episódios de dissociação, de ela não... de ela uma hora tá aqui no presente, daqui a pouco algo do presente remete a um outro momento do passado e ela divaga e vai para aquele outro momento. E aí ela perde um pouco o fio, assim, de onde que ela estava no presente. Então, ela dissocia um pouquinho. Ela tem algumas reações, assim, quando ela se sente um pouco rejeitada, um pouco mais intensas. Tem uma dependência emocional também, de querer estar sempre no relacionamento e de ir muito para esse lado de usar o sexo, muitas vezes de forma irresponsável, para se conectar de alguma forma com a pessoa. E também tem a parte de quando ela se sente rejeitada, ameaçada, de não conseguir lidar com aquela situação ali, de ter o extremo de explodir e falar coisas que vão machucar a outra pessoa, né? Coisas que vão ferir ali. Às vezes, coisas que são reais, mas de uma forma cruel para machucar, para ferir. Ou coisas que nem são reais, mas que ela sabe que vai ferir se usar aquilo ali. Então, mostra em alguns episódios essa atriz. Agora, eu sou péssima. Angelina Jolie. Não é a Angelina Jolie.
é a outra Ah, morena. tá. Outra que contracena com ela. Isso, Eu vou que pro- agora eu vou me procurar fugiu o aqui. nome dela. Eu uso o celular aqui na programação, vamos dizer assim, pra fazer essas buscas aí, porque daí a gente pergunta pro péssima Google. com nomes de atores. Não assim, eu tem não sei aqueles que problema. são meus preferidos, mas eu A sou péssima com nomes. gente... Mas ela é maravilhosa, essa atriz. E Eu achou tô aí? com o nome dela na minha cabeça, mas Não, eu também, tá aqui, mas eu não tô... É a Kira... Não, Não. é a Winona Ryder. Winona... Isso mesmo, a Winona Ryder. Ela que tem borderline. A Angelina Jolie, nesse filme, ela é diagnosticada como sociopata. Ah, sim, ela é louca, então. Não é que ela é louca, é que assim... É quando se... Sociopata. Sociopata, ela... Bom, deixa eu falar primeiro do borderline, assim. A Winona Ryder, que eu esqueci o nome do personagem dela no filme, ela é internada. É Susana. A Susana, isso mesmo. Vi faz um tempo, né? E aí ela é internada nessa clínica psiquiátrica, onde ela entra em contato com pessoas que têm vários outros distúrbios. Tem pessoas que têm distúrbios alimentares, tem uma personagem que tem anorexia, tem uma outra que sofre com bulimia, que depois é revelado que ela foi abusada pelo pai. E aí ela tem depressão também por conta disso e termina cometendo suicídio, enfim. Tem uma outra que terminou se queimando e aí tem momentos de crise com a própria aparência e fica num aspecto mais infantilizado ali, de querer essa atenção, essa coisa, porque ela foi queimada, ela sofreu essa queimadura quando ela era criança. Tem uma outra que é mentirosa compulsiva e ela tá internada lá por conta dessas questões sociais que surgem disso. Tem a Winona Ryder, que tem borderline, e a Nossa, Angelina... então é uma aula essa. É uma aula sobre a interação de vários transtornos, Uhum. assim. E aí a Angelina Jolie, ela é sociopata. E aí o que mostra na Angelina Jolie, lá no filme, né, da sociopatia, é essa facilidade que ela tem de manipulação, de envolver as pessoas, manipular e direcionar para algo que ela quer que a pessoa faça. E aí, com alguém que tem borderline, termina casando muito, porque o borderline ele tende a ser mais dependente. Quando ele vê alguém, assim, muito... que é inteligente, ou tem uma personalidade mais forte, ele tende a admirar e a se conectar com a pessoa. Então, ela termina... Dá pra subentender ali que ela meio que se apaixona um pouquinho pela Angelina Jolie. E aí, elas ficam amigas e ela vai muito na onda da Angelina Jolie. E aí, a Angelina Jolie também... Você vê que ela vai muito manipulando as pessoas para fazer aquilo que ela quer e que ela não se sente culpada quando ela fala, por exemplo, alguém... Ela vê que alguém, por exemplo, por algum motivo, ela acha que aquela pessoa ali, ela precisa ser cutucada em relação à verdade. E aí ela fala de forma muito dura algumas verdades que é bem na ferida da pessoa. E aí você vê que ela não se sente culpada, ela não se sente mal, não sente empatia. Uhum. Que essa é a questão do psicopata e do sociopata, né? Uma das características principais é que eles não sentem empatia. São pessoas frias, assim, vamos São pessoas dizer. que não é que são frias, porque elas conseguem se conectar com prazer, por exemplo. Uhum. Elas conseguem sentir prazer, elas conseguem sentir raiva, sabe? Essa coisa de senso de justiça, da vingança. Elas têm esse lado. Então, elas não são frias, porque elas sentem as emoções. Elas sentem alegria, euforia. Só que eles não sentem culpa. E eles não têm esse processo de empatia. Inclusive, o transtorno de personalidade narcisista... Tem muita gente que fala narcisismo hoje em dia, né? Uhum. E tem pessoas que têm traços narcisistas, mas não têm o transtorno de personalidade narcisista, que é diferente. Que o transtorno de personalidade narcisista é uma linha da psicopatia, né? Que a pessoa não sente culpa. E tem muito esse lado de manipuladora. São pessoas que sabem usar, e a sociopata, ele sabe usar essa coisa do social, de saber exatamente onde pegar no ponto. E ela faz isso o de filme inteiro. Exatamente, de incentivar a pessoa, de seduzir a pessoa para conseguir o que ela quer. Então, a Angelina Jolie mostra muito esse lado do sociopata, e o borderline, esse lado da dependência, de se ligar muito, da parte do sexo, que ela vai pro lado da perversão, mostra ela, por exemplo, com um namorado que vai visitar ela e ela não tá nem aí, transa com ele, tudo, só que aí ela imagina que ele vai levar ela para tomar café e ela tá toda empolgada. Quando ele chama ela para sair dali, fazer uma coisa diferente, ela já fica... Não, tipo, você já vê que ela fica assim... Foi diferente da expectativa dela, porque ela queria aquele lado mais de afeto, que aí termina que a pessoa enxerga ela como uma parte sexual só e não como afeto, e ela se sente rejeitada, e aí ela já rejeita, por se sentir rejeitada, e aí
muitas vezes se isola, ou, sabe? Então, tem muito isso, assim, no filme. Então, é um filme muito forte no que diz respeito a você entender vários transtornos mentais. E recomendo muito para quem quer assistir. Uma lição, então, para quem gosta do assunto. Muito, tem vários debates também, né? O que é considerado... questionamentos que a própria Winona Ryder traz, assim. O que é considerado ser pervertida sexualmente? Se um cara transa com 20 mulheres, ele é garanhão. Mas se uma mulher transa com 20 homens, ela é pervertida sexual, né? Então, ela traz esse questionamento. Só que, ao mesmo tempo, a psiquiatra que a atende, ela fala assim, mas você fez isso de uma forma a manipular a pessoa a fazer o que você queria. E sem pensar nas consequências do que aquilo iria prejudicar a pessoa. Tanto que mostra que ela é amante de um professor, que ela transa com um funcionário da clínica. Então... Tudo errado. Exato. Tudo então errado, você vê que assim. é um lado assim, não é um lado só de liberdade sexual. É um lado de usar o sexo para manipular. Entendi. E aí tem um confronto, né? Quem não quiser spoiler... Adianta 1 minuto. Ah, não, mas o filme é de 1999. Aqui não, acho que todo mundo já deve... spoiler. Aqui, quem não viu, assista. Mas, assim, tem até uma parte que é interessante, mais pro final, que a Winona Ryder confronta a Angelina Jolie, né? Porque aí a Angelina Jolie vai tentando pegar na parte que fere. E aí, e aí a Winona Ryder vai tentando fugir, né, dela, para ela não lidar com aquela parte ali que fere, porque você vê que a Winona Ryder, que tem borderline, ela tem ainda a parte de sentir culpa, de sentir empatia, ela não vai pro lado da psicopatia. Então, quando, por exemplo, a Angelina Jolie age dessa forma cruel com uma outra paciente da clínica que leva essa paciente a se suicidar, a Winona Ryder vê que, ela foi muito cruel, não é bem o que eu pensava. Ela se decepciona, tem uma frustração. E aí é quando ela vai pro processo de perceber que ela precisa se curar, porque até então ela estava normalizando os problemas, porque ela encontrou, querendo ou não, outras pessoas que também têm problemas, que é uma coisa que a gente faz muitas vezes, né? Às vezes a gente anda em grupos que, naturalmente, você tem afinidade, que você não se sente julgada. Só que, às vezes, os transtornos psicológicos, eles também fazem match, né? Então, não é só... se tem alguém que também pensa que nem eu, é porque eu tô certa. Não necessariamente, às vezes os dois estão... Às vezes os dois estão tendo alguma disfunção ali que tá se conectando. E é algo também para se olhar, né? Porque às vezes a gente usa como métrica em relação a se a gente está sendo saudável ou não nas nossas relações, se a gente está sendo tóxico ou não nas nossas relações, as pessoas com que a gente convive e se essas pessoas validam ou não o que a gente faz. Só que às vezes a pessoa que tá validando o que a gente faz também faz. Também faz aquilo. O que a gente faz. Às vezes as duas pessoas são tóxicas, sabe? E isso fica muito nítido no filme também. Depois que isso tudo acontece, que a Winona Ryder se dá conta, que aí ela vai pro tratamento, porque a Angelina Jolie, ela foge, né? Ela tá fora da clínica, então ela fica, digamos assim, num detox dessa amizade, né? Que se tornou tóxica. E aí ela consegue tomar consciência de vários processos e entrar em contato com os processos, porque até então ela estava justificando, negando, porque, querendo ou não, era uma forma... Ela reconhecer que ela tinha essas questões, era ela se rejeitar também, que é algo que ela evita, né? O borderline, ele tem muito essa necessidade de ser amado, de ser aceito. E ele também tem oscilações de humor muito grandes. Então, no filme fica muito nítido isso. E aí, quando entram em confronto as duas, você vê que a Winona, no início, ela foge, tenta fugir para não entrar em contato. Só que aí a Angelina faz toda a pressão nela e aí ela explode. Aí, quando ela explode, aí ela fala coisas que ferem a Angelina Jolie também. E aí, a Angelina Jolie é abalada. E aí, você vê que, o psicopata, sociopata também tem emoção, também é atingido. Só que, como eles são muito manipuladores, muitas vezes eles conseguem criar ali barreiras, uma capa, né? E você tem mais dificuldade de atingir, mas eles também são seres humanos, né? Então, traz esse lado humano também, de que eles também sofrem, né? Só que a forma de sofrer é diferente um pouco da gente. Imagino. Você falou que não assistiu alguns filmes aqui. O Clube da Luta, você Clube da Luta eu vi. Então eu queria perguntar... Esse filme é incrível, qual só que eu é o faz problema um tempo. dele? Qual é o problema do... Ai, gente, esqueci. Edward Norton, que é o Edward Norton que faz o personagem principal, e o Brad Pitt, que é o... Eu não sei se é um espírito, se é
Qual que é o problema dele Olha, ali? eu vou te confessar que faz Porque um esse tempo é um que eu dos assisti. filmes que fala de psicologia. Inclusive, eu Sim. já gravei um outro episódio aqui com a Suzana, que é uma psicóloga, que foi super legal o episódio. A gente falou desses Ai, que filmes aqui bacana. também, só que isso com outro olhar, Com outro né? viés, né? E com outro viés. E aqui a gente tá falando de saúde mental. O que tem o Edward Norton em Clube da Luta? Eu vou te confessar que faz muito tempo que eu assisti esse filme, que eu gostei muito de vê-lo. É um filme bem surpreendente, É um filme né? surpreendente, porque ele traz muito esse olhar. E isso é uma coisa que eu gosto muito em filmes que né, estão sendo feitos de uns tempos pra cá, que é você trazer o olhar do ponto de vista de quem tem um transtorno mental. Uhum. Porque você sente que é ter na pele aquilo ali, né? Não é aquela linearidade de ver de fora o mocinho, o vilão. Mas você trazer a humanidade, né? Então, esse filme, ele traz muito essa perspectiva. E ele é surpreendente porque, justamente, você fica perdido do que está acontecendo ali. Você só descobre que aquela final. pessoa não é, né? Exatamente. Sem spoilers, não é real. Exato. Eu não vou conseguir te dizer exatamente qual que é, porque eu realmente faz muito tempo que eu vi. Eu lembro que eu gostei muito e que traz essa perspectiva, que foi o que eu gravei. Uhum. Não me lembro se é esquizofrenia, não me lembro se tem alguma coisa de dissociação. Realmente não me lembro, então eu acho falar. Que é, pelo que eu me lembro que a Suzana falou, que era esquizofrenia. Eu acho que mas eu não me lembro detalhes, então eu não vou... Mas é um filme clássico que não pode clássico, ficar fora da lista. Com certeza. E assim, mesmo pra quem não tá buscando ver filme sobre transtorno mental, eu recomendo muito ver esse filme. Ele é um excelente filme. Você falou a gente falou de esquizofrenia aqui, e tem um que é o Nise. Não. Cisne Negro também, é verdade. Mas o Nise é maravilhoso. Eu não assisti o Nise. Não conheço. Brasileiro. Sobre o que fala. É um filme brasileiro com a Glória Pires, que ele se passa no manicômio, né? Antigamente é chamado manicômio ainda. Hoje em dia já não usa-se mais esse termo, né? E ela traz muita parte da arte-terapia para tratar pessoas que têm esquizofrenia. E você vai vendo, assim, curiosamente, alguns pacientes... Tratar vários transtornos mentais, mas tem uma ênfase muito grande em alguns pacientes que têm esquizofrenia, que eles desenham mandalas, eles têm bastante evolução no processo a partir da arte. Então, traz muito esse olhar de você... ter essa abordagem, né, diversificada de recursos para diferentes tipos de linhagem, né? Porque a arte, ela permite que você expresse coisas que estão lá dentro que às vezes você não consegue colocar em palavras. E muitas vezes ajuda a organizar algumas coisas internamente, sem falar que é um próprio processo meditativo também, porque muita gente acha que meditação é só você ficar sentadinho sem pensar em nada, e tem monges que estão anos né, no processo, não conseguem não pensar em nada. Meditação é muito você dar um trabalho para sua mente focar em algo, para treinar esse foco, né? Disciplinar essa mente. E a arte, ela, assim como alguns esportes, como surf, luta, dança, que te fazem ficar presente no presente, são recursos meditativos, que inclusive, muitas vezes eu recomendo para as pessoas que eu atendo, que lidam com ansiedade, né, com estresse, para ser uma válvula de escape. Esporte é a melhor coisa. Esporte e arte são duas coisas que ajudam muito a ter esse momento de válvula de escape, para aliviar estresse e para ativar o teu sistema parasimpático ali, relaxar um pouco mais. Eu faço uma analogia que eu já ouvi alguns nadadores, eu nado, né? Então, a natação, para mim, é a terapia. E aí, você contar azulejo. Literalmente, você está lá contando azulejo. Tem muitos nadadores que falam sobre isso. Eu já vi o Xuxa, o Cielo, o próprio Gustavo Borges falarem sobre o contar azulejo. Você literalmente está ali. Você está ali contando uma metragem que você está dando e você fica naquele pensamento. Então, querendo ou não, é uma forma de meditar. Sim, é uma forma de você desopilar, né? Com certeza. Sem falar em toda a liberação hormonal que tem, as endorfinas que são liberadas quando você está fazendo atividade física, né? E o próprio contato com a água. Também. O contato com a água também tende a ser muito relaxante. Eu gosto bastante. Eu amo. Você falou do cisne negro, eu já vou pegar então o gancho, porque aqui nós estamos falando de uma arte também que é a dança. Sim. Só que, meu Deus, essa mulher, dá uma raiva dela no filme, a gente fica com raiva dela no filme. Não, aí tem várias É um outro filme também. sensacional também. Ela tá maravilhosa nesse papel, eu assim, amo. Natalie Portman tem meu coração.
ela... Mas aqui ela tem outras coisas. Ela Sim. também tem esquizofrenia nesse filme aqui. Fala-se que não foi bem retratado, tem uma crítica a respeito disso, de que não foi tão bem retratado, mas o mais importante desse filme, assim, é você observar os pormenores, assim. Primeiro, você vê que ela foi criada por uma mãe super protetora, que projeta nela a realização do sonho que ela não pôde realizar porque ela engravidou. Então, a mãe dela era dançarina, teve que parar de dançar porque engravidou dela. Então, ela projeta muito na filha essa coisa da realização do próprio sonho. Então, mostra-se muito um comportamento de uma mãe narcisista mesmo. E que é super protetora, que não permite que essa filha vá muito para o mundo viver as próprias experiências. E é muito exigente, cobra demais. Então, a Natalie Portman, no filme, ela... Ao mesmo tempo que mostra aquele lado inocente, ingênuo, porque ela não foi muito pro mundo, porque era muito hiperprotegida pela mãe, também traz esse lado que ela desenvolveu em si mesma, por ter uma mãe que cobra muito de perfeccionismo mesmo. Que o balé em si, ele já tende a ser um ambiente estressante, que é perfeccionista por conta dos movimentos, né, e tudo mais. Eu já fiz balé, inclusive, quando era mais nova. O balé, profissional, ele é um exercício que exige muita disciplina e muito trabalho, que você traga muita técnica para você não só fazer perfeitamente os movimentos, mas trazer uma sensação de leveza e fluidez. Então, tem muita coisa de consciência corporal, de controle dos movimentos. Só que no mundo Do filme? Não, Não. No mundo do balé, Da no mundo dança? da dança, quando você dança profissionalmente, principalmente nessa área do balé, existe uma competitividade muito grande entre os bailarinos, exige uma competição muito grande, assim, que traz muitas vezes esse olhar mais tenso mesmo. Você perde um pouco aquela coisa de dançar para espairecer, por prazer, para desopilar, para ir para um lado da disciplina do perfeccionismo, assim, de fazer tudo perfeito. E ainda tem a questão de que as bailarinas precisam estar magras, então também mostra no filme distúrbio alimentar. Então a personagem principal, a Natalie Portman, ela também tem distúrbio alimentar. Ela é muito perfeccionista, ela tem uma mãe narcisista, e ela, por ter essa inocência, ela faz muito bem a questão do cisne branco. Só que quando vão substituir, né, a bailarina, né, principal lá por uma peça que querem que a mesma bailarina interprete o cisne branco e o cisne negro. E aí a personagem principal, que é a da Natalie Portman, ela não viveu coisas da parte sensual, da parte corajosa, que se joga do cisne negro. E aí ela começa a disputar o papel principal com uma outra bailarina que faz muito Mila bem, Kunis no filme. Exatamente, maravilhosa também, que ela faz muito bem a parte do cisne negro, porque ela é mais sensual, ela já, né, se joga mais. E aí elas entram nessa competição, nessa disputa por quem vai fazer o papel principal. E aí a Natalie Portman, ela quer vivenciar, porque o diretor, né, que ele também é bem tóxico, egocêntrico e tudo mais, ele estimula muito, também é meio... Ai, me fugiu a palavra, quando tem um abuso, mas assim, ele... Abusivo, Ele não? é abusivo, mas ele é assim, ele... Sabe quando ele assedia muito ela? Ah, sim. E estimula ela, dizendo que ela precisa despertar esse lado sexual e tudo mais, para poder ela conseguir vivenciar e conseguir fazer esse cisne negro. Só que é muito... O filme aborda o quanto que é difícil você querer ser perfeita em tudo. E aí ela começa a ter ela tem... ela começa a ter visões, a psicose, né? ela começa a ter alucinações. Uhum. E você fica... E como você tá vendo o filme da perspectiva dela, você fica confuso para saber o que realmente aconteceu e o que não aconteceu. O que foi real, né? Do que ela realmente vivenciou com a outra bailarina. E o que é da cabeça dela. É da cabeça dela. Tanto que tem um momento ali que aquela competição que ela tem com ela vira também uma admiração e paixão. Ela se confunde ali também. Entra numa paranoia, numa admiração, numa competição, numa coisa assim, que fica muito confusa para a personagem. E mostra a crise, né, vindo
em vários E momentos. eu acho esse filme pesado, assim, Ele é sabe? pesado, Ele é um ele é filme que denso. você fica, isso que você falou, tenso o tempo todo ali, né? É um filme pra você ver quando você tá disposta a ver esse tipo de filme. Não é um filme pra você ver pra relaxar. Eu tô Não, afim de relaxar, de me distrair. Não é o tipo de filme. Se você tiver nem um também pouco. num momento tenso da sua vida, talvez seja interessante ver outro tipo de filme. É verdade. Mas é um filme excelente, que retrata muito bem essa parte, assim, de você vivenciar uma relação com a mãe narcisista, da questão do transtorno mental, de você ser perfeccionista e se exigir demais, né? Dessa questão de você ser violenta com você, para corresponder à expectativa de uma outra pessoa, para ser aceita por outra pessoa, porque muito disso é ela querendo ser aceita pela mãe narcisista, né? Ela querendo ser... Tanto é que ela vai viver o sonho da mãe, né? Exatamente, Não dela, né? ela quer viver a aprovação da mãe, ela quer ser aceita pela mãe, ela vive pela vida da mãe. Tanto que chega um momento em que ela se rebela no final, né? Porque chega num limite dela ali. Porque aí, quando ela vai entrar em contato com essa parte de ser o cisne negro, que é mais rebelde, então ela não dá conta, né? Então... E aí a gente filme... sabe o que acontece no final, mas não vamos contar desse aqui. Um filme um pouco mais leve, que tá aqui na nossa lista também, fala sobre transtorno afetivo bipolar, que é o lado bom da vida. Sim. Também foi um filme super comentado na época, eu lembro, porque é isso que a gente tava falando, a gente não tinha muito esse assunto. Ó, você pode ver aqui, ó, não tem filme mais novo do que 25 anos atrás. O mais velho é o de 99 aqui, Garota Interrompida e Clube da Luta. Então, vou dar é um assunto novo, né? É um assunto novo, transtornos mentais, eles estão sendo abordados mais hoje em dia. Eu vou dar um gancho pra uma série, eu sei que aqui a gente fala mais de filme, mas tem uma série chamada Modern Love, que tem no Prime, que tem um episódio que é com a Anne Hathaway, maravilhosa, que ela tem transtorno de personalidade bipolar. Eu assisti essa. É muito bom esse episódio. E ele retrata muito, assim, quem vive esse transtorno, traz muito essa empatia pra quem vive esse transtorno. E identificação de quem vive esse transtorno, né? Então, só um ganchozinho. Mas nesse filme, você vê... Porque, assim, muitas vezes as pessoas... tratam, assim, o termo bipolar para alguém que muda muito de humor. E sim, tem a questão da oscilação de humor, mas quem é bipolar, ele tem um momento da mania, né? Em que muitas vezes se manifesta como a euforia, agitação, ansiedade, alegria, de querer falar muito rápido. Muitas vezes vai para um lado de compras também. Tem gente que vai direcionar esse momento de mania da bipolaridade para a parte de comprar muito compulsivamente, ou de transar muito compulsivamente, se relacionar muito. Então, normalmente, tem uma parte de compulsão que aparece nesse lado da mania, e tem um momento da depressão, em que a pessoa se isola, em que a pessoa ela não consegue dar conta de fazer as coisas, ela trava um pouco para fazer as coisas, ou ela... né? E acontece essa oscilação. Ainda pode acontecer também, quando a pessoa tem o transtorno bipolar, de ter episódios mais agressivos, né? Seja agressivos... Aqui no filme aparece vários episódios do Bradley Cooper mais agressivo, com a Jennifer e tal. Exato. Mas aqui, a gente tá falando, é ele que tem o ele transtorno, que tem. né? Ela tá vivendo um momento de depressão por conta do luto. Ela tá vivendo esse luto. Que ela perdeu, ela é viúva no filme, né? Ela perdeu o marido. Então, ela tá convivendo com essa questão da depressão que vem com o processo de luto. Ambos estão tentando encontrar o lado bom da vida, né? Que é o nome do filme. Exato, que também aí tem outros personagens secundários ali no filme que você vê que também estão nessa busca, né? De tentar encontrar o lado bom da vida. Diante de toda essa dificuldade que vem por conta dos transtornos mentais, da fase difícil também, porque tem isso também, né? Quem tem transtorno mental, normalmente, não vive o tempo inteiro em crise. Tem momentos mais difíceis da vida em que a crise se acentua. Lógico que tem, né? Uma dificuldade maior do que uma pessoa neurotípica de lidar com algumas questões, né? Mas com terapia, às vezes também com acompanhamento de medicamento, dependendo do caso, você consegue ter uma vida com maior qualidade, você consegue perceber melhor e lidar melhor com essas nuances. Mas sem esse acompanhamento, sem esse trabalho de autoconhecimento mesmo, para você entender quais são os teus limites, né? Como você funciona, o que né, dá para você fazer também de recurso quando você entra em crise, fica difícil. Então, para quem convive com esses transtornos mentais, né? É bem importante
esse processo da terapia, de se conhecer também, dessa busca de se conhecer, desenvolver recursos para lidar com isso. E no filme, você vê os personagens muitas vezes buscando recursos, formas de lidar com isso, buscando esse lado bom da vida, tentando lidar com essas dificuldades, que não é fácil. Né? É verdade. Então, né, para quem tá perto também, convivendo com essas pessoas, o acompanhamento terapêutico também é importante, porque querendo ou não, as relações, elas nos impactam. Sim. Elas mexem com a gente. E não só para você conseguir lidar com as suas próprias emoções, que são ativadas também nessas trocas relacionais, sejam familiares, de amigos, relacionamentos amorosos ou de trabalho, seja também para você entender melhor como é que essa pessoa funciona, ter uma empatia e aprender a lidar melhor com ela para você também não ativá-la, né? Sim. Então, por exemplo, uma pessoa que você já sabe que ela tem uma tendência a não lidar bem com pressão. Se você ficar em cima na hora que você já vê que ela tá ficando ansiosa, aquilo dali vai dar ruim. A pessoa vai estourar em algum momento ou ela vai se isolar em algum momento. Então, não é a melhor maneira. Então, assim, também quem convive com pessoas pode também aprender a lidar melhor, porque todos nós convivemos em sociedade, né? E aí... a gente precisa aprender a viver, né? Ninguém é perfeito, todo mundo tem sua luz e sua sombra, todo mundo tem coisas para aprender a lidar. É muito difícil quem tenha crescido num lar super funcional, bonitinho e não tenha nenhuma questão para lidar. Difícil, muito extremamente raro. Então, assim, todo mundo vai ter, em maior ou menor grau, alguma coisa para lidar. Para melhorar, para melhorar em dizer, si, para amadurecer, para lidar. Então, assim, já que nós também temos que aprender a lidar com os outros, né? Exatamente. Tem um filme aqui que você não assistiu, mas é O Aviador, que tem o Leonardo DiCaprio. E ele fala de uma pessoa, uma personalidade famosa lá nos Estados Unidos, que é o Howard Hughes. Ele foi um inventor do avião, ele teve companhia aérea. E ele era um cara, eu não sei se isso é bipolaridade ou não, mas ele tinha essas manias que você falou. Ele tinha problema com germes, ele estava sempre lavando as mãos. Eu acho que ele tinha toque. Pode ser também. Eu até ia falar que tem um outro filme que é Transtorno Obsessivo Compulsivo, que Toque, que você fala, né? O Aviador, é um filme muito bom. Ele tem Leonardo DiCaprio, tem Cate Blanchett, tem outras pessoas no elenco muito boas aqui. E ele realmente faz você pensar em como eu vou conseguir melhorar. Porque, cara, o cara era um gênio, ele inventava várias coisas, ele era um bilionário e tal, excêntrico, vamos dizer assim. Mas ele tinha esse monte de problema aí, esse transtorno obsessivo-compulsivo, esse toque-toque aqui. Qual que é a moral do negócio aqui que a gente pode, o transtorno obsessivo-compulsivo, ele pode se manifestar de várias formas diferentes e em vários graus diferentes também, né? A pessoa, ela pode desenvolver isso, geralmente, para lidar com alguma questão que ela colocou embaixo do tapete ali. Ou por conta de questões emocionais que ela não aprendeu a lidar, né? Algum trauma que ela vivenciou, famílias que acontecia muita briga, muita explosão em casa. Então, é como se, por você não estar conseguindo lidar com aquela turbulência emocional interna, você buscasse essa segurança de forma externa. Aquela pessoa que pula só no e aí a pessoa que no lugar branco, ela não quer parar, andar em cima da linha. Nossa, tem muita gente que faz isso. Sim, e aí tem vários níveis, assim, né? Tem pessoas que elas fazem isso, é uma coisa mais de mania, mas que não chega a atrapalhar a sua vida. Você não consegue identificar. E tem níveis mais fortes que travam a pessoa, atrapalham relações, assim, num grau mais forte. Tem pessoas que têm mania de limpeza, e aí lavam tudo tem essa coisa com germe. Tem pessoas que tem que estar tudo ordenadinho, tem pessoas que tem que fazer toda uma ordem. Eu acho que eu tenho um toque leve, então. Eu tenho agonia, assim, tipo, que nem às vezes aparece um memezinho ali pra gente, várias lajotas brancas e uma preta no meio, meu Deus, ou uma virada, sabe? Quando tem um padrão e uma tá virada. Gente, agonia. É um martelinho ali pra tirar, assim. Eu tenho um leve toque, eu acho, com algumas coisas. Eu não gosto de coisas muito desorganizadas. Assim. E aí, nesse filme Toque Toque, é bem legal, porque você entra em contato com várias pessoas que têm toque. Se eu não me engano, assim, faz um tempinho que eu vi também, mas se eu não me engano, marcam uma sessão no mesmo horário, com várias pessoas que têm toque. Deve ser interessante. E o terapeuta não aparece. Meu Deus do céu. Aí é terapia realmente em grupo. E aí você vai vendo a ação, o modo de ação de cada um deles, assim. Então, é muito interessante para você entender como é que funciona esse transtorno. O modo operante do transtorno obsessivo compulsivo. Sim, e
quando você identifica que você pode ter isso, é bem legal você buscar terapia, porque isso é sempre a gota d'água. Isso é sempre um sintoma, não a causa. Mas isso é quando você, como você falou, quando atrapalha a tua vida, né? Quando Você é vai coisa deixar de fazer leve, alguma coisa por isso. Quando é coisa leve, você pode querer olhar pra isso, mas não é uma coisa assim que tá atrapalhando sua vida, e também você não precisa trabalhar tudo, né? Porque às vezes as pessoas hoje em dia têm muito essa coisa de, ser a minha melhor versão, e às vezes entram numa paranoia. Às vezes entra numa paranoia. Cobrança de ser perfeito, sabe? E isso gera outros problemas, porque gera um grau de estresse muito grande, porque ninguém é perfeito. E aí entra num outro filme que eu costumo indicar muito para as pessoas. É um documentário chamado O Efeito Sombra. Tem ele completo, legendado no YouTube. Vamos lá, gente. Tá? Fica a dica. De graça. E tem um livro também correspondente, com Debbie Ford. E esse filme, ele fala da importância da gente olhar para as nossas sombras. Né? De quando a gente nega as nossas sombras ou reprime as nossas sombras, elas vão para uma gavetinha ali no nosso subconsciente, e aí a gente perde o controle, perde a consciência daquilo ali. Então, não quer dizer que aquilo não vai nos atrapalhar, só que a gente vai perder o controle de quando isso vai acontecer. Porque aí vai ser quando a gente estiver cansada, estressada, que vai vir à tona numa explosão, numa mania, em alguma atitude mais impulsiva, mais agressiva. Então, é muito importante a gente olhar para as nossas sombras, né? O processo de autoconhecimento e o desenvolvimento de uma autoestima saudável, ele envolve não só a gente entender os nossos lados bonitos, o lado que todo mundo gosta, né? E aí, quando a gente fala de sombra, é justamente esse lado que geralmente é rejeitado socialmente, que a gente aprende no processo de educação, né? Ou no convívio social, que aquilo dali não é tão admirado, que aquilo dali causa algum tipo de rejeição, de crítica. E muitas vezes, justamente para fugir dessas críticas, né? Para evitar a rejeição, a gente vai pro lado do perfeccionismo, que inclusive tem, né? Em alguns filmes que a gente citou, de se autocobrar muito. E o problema disso é que isso estoura depois. Sim. Então, trazendo não como um transtorno, mas como justamente uma questão que todo mundo tem. Luz e sombra, todos nós temos. E eu costumo trazer muito nesse aspecto de autoconhecimento, e aí eu trago um pouquinho do Tantra em relação a isso também, né? O Tantra, eu sou terapeuta tântrica também, além de terapeuta holística, né? E o Tantra, ele fala muito sobre você buscar esse caminho de autoaceitação a partir do acolhimento de todas as tuas partes e transmutação dessas partes. No lugar de você rejeitar a tua luz, aliás, rejeitar a tua sombra, né? Você olhar para ela, entender por que ela tá ali. Abraçar ela. Abraçar ela, porque a gente vive num mundo dual. A gente aprende, né? Muito pela dualidade. Bem e mal, claro e escuro, certo e errado, né? Tristeza, alegria. Essas dualidades. Os Divertidamente, que a gente não falou ainda aqui, mas que é um filme maravilhoso. Muito bom, muito bom. A gente vai usar ele pra fechar o nosso assunto aqui, então, depois. Fechou. Que nós já estamos acabando. Passa rápido, rápido, passa né? rápido, eu Muito comentei rápido. com você. Então, esse filme, e ele traz justamente a importância de a gente olhar pra isso, porque assim, você, por exemplo, uma pessoa que ela tem a potência de não desistir fácil de algo. Na luz, a persistência. Na sombra, a teimosia. A pessoa que ela tem um potencial de intencionar a transmutação de si mesma ou dos outros. Na luz, a cura. Na sombra, o veneno. A pessoa que tem o dom da comunicação, como você, né? Que é geminiana. Na luz, você pode inspirar pessoas. Pode trazer esse alinhamento da comunicação. Na sombra, pode trazer uma tendência à mentira, manipulação, através dessa comunicação. Então, você só tem a potência para a luz porque você tem uma potência para a sombra também. E quando você entende isso, você entende que se você... esse equilíbrio. Exato, e que se você excluir, você reprimir essa tua sombra, você vai também tirar a tua potência para a luz relacionada a isso, sabe? Então, é mais você trazer esse olhar e entender qual que é a intenção positiva por trás dessa sombra. E o que está fazendo você manifestar mais essa sombra, para então você ir direcionando isso para a luz. E aí, trazendo pro Divertidamente, que você falou, né? Que tem o 1 e o 2, eu recomendo muito. Nossa, são filmes maravilhosos. Maravilhosos. Eu adoro. E a gente sempre fala. Eu falo muito dele aqui,
filme de animação, no próprio filme que a gente falou sobre psicologia, ele é um filme que todo mundo precisa assistir, mas não é um filme para adulto, não é só para criança, né? Então, é um filme infantil para adulto. Exatamente. Sim. E fala muito da importância da gente reconhecer as nossas emoções, validar essas emoções e aprender a lidar com elas. Porque quando você reprime uma emoção, ela vem de forma desproporcional em forma de outra emoção. Então, por exemplo, se você reprime a tristeza, vai vir uma raiva desproporcional. Você pode reparar que quando a pessoa ela tá estourando com pouca coisa, né? Ou você sente que você teve uma reação desproporcional de raiva a alguma coisa, se você for um pouquinho mais a fundo, depois vai vontade de chorar. Alguma coisa está acontecendo. Exatamente. Porque a raiva é a energia mais ativa, né? É muito explícito nisso o filme, né? O segundo, então, eu achei ansiedade. Sensacional. Gente, a ansiedade, eu tenho a figurinha dela ali, porque eu sou uma pessoa ansiosa, assim. Eu me reconheço como uma pessoa ansiosa. Graças a Deus, com o passar do tempo, eu estou melhorando isso. Porque, querendo, é isso que você falou, vai tanto pro lado bom e pro lado ruim. Sim. Então, até você entender que você tem esse lado... o sombrio do negócio também, você sofre com isso, né? E olha, a própria ansiedade sofre no filme, gente. Eu achei o máximo. Não, os roteiristas são sensacionais. E no filme eu achei interessante, porque eles trazem um lado bom da ansiedade também. Porque a ansiedade é muito tratada como vilã, né? Mas ela também ela é necessária pro nosso instinto de sobrevivência pra gente lidar em sociedade também. Porque ela te ajuda a se preparar melhor para situações de risco. Então, é a ansiedade que te permite, por exemplo... Imagina se fosse só o medo. O medo, você não medo te trava. O medo te trava. E a ansiedade ela te coloca em movimento. Também, Exato. Então, a ansiedade, ela te faz se preparar. Por exemplo, você vai se apresentar num trabalho. Se tem ansiedade, você vai conseguir identificar possíveis riscos caso você não se prepare. Isso vai fazer com que você se prepare melhor para diminuir os riscos disso acontecer. O problema da ansiedade é quando ela vem em excesso, a ponto de você querer ter um controle mental de tudo, coisa que a gente não tem. E aí você trava, você entra numa pane. Né? Que é o que acontece no filme. A palavra do nosso episódio hoje é equilíbrio, gente. Saúde mental é equilíbrio, Saúde mental é equilíbrio. É você olhar para as tuas emoções, é você dedicar um tempo para isso também, né? Para você processar o que está acontecendo na tua vida, para você entender como é que você funciona. O que funciona para você também? Quais são os teus limites, né? O que ajuda você a voltar para o teu centro, né? Buscar esses recursos para viver bem. Exatamente. Né? Dentro do possível. E se você precisar de ajuda, pode procurar a Patrícia também, né? Pode procurar. Ou o seu psicólogo, ou o seu terapeuta, enfim. Sim. Não ficar... Esse é um recado importante. Não deixar de procurar ajuda se você precisa de ajuda, né, gente? Porque todo mundo na vida um dia vai ter um alto e baixo, vai precisar de alguma ajuda nesse sentido. Eu acho que, como você falou, é um tema muito legal. Com certeza... Quem sabe daqui uns anos você volta aqui pra gente falar, se eu tiver aqui ainda nesse podcast, porque vai ter novos filmes, vai ter novas séries. A gente tá falando, é um assunto que tá super em alta. E se a gente esqueceu de algum filme aqui, eu sei que a gente não conseguiu ver se é a nossa lista. Talvez a gente possa voltar e falar de outro aspecto sobre isso, a parte 2. Mas se a gente esqueceu de algum filme sobre saúde mental aqui neste episódio, deixa aqui no comentário pra nós, vai lá nas redes sociais, a gente tá lá também pra responder vocês. Sim, muito obrigada, Patrícia, por você ter vindo. Eu adorei a nossa conversa. Eu já tinha feito sobre filmes psicológicos, mas de um outro viés. Agora sobre, né, diferente, outras opiniões também, eu acho super importante. E a gente tem aqui no cinema também aprendizado, né? A gente consegue tirar lições legais de vários filmes, né? Com certeza. É isso. Obrigada pela tua presença. Muito obrigada. Obrigada, pessoal, você que ficou até aqui. Até o próximo. Até.